Vamos lá, vamos falar da situação financeira do Atlético, porque ela é muito preocupante. E preocupante por quê? A gente está falando, em 2024, do ano de maior arrecadação da história do Atlético, uma arrecadação recorde com o futebol, que ela não vai acontecer de forma recorrente. O Atlético não vai chegar todo ano na final da Copa do Brasil e da final da Copa do Libertadores. Isso é muito difícil que aconteça. Por mais dinheiro que o clube tenha, isso é muito difícil que se repita todo ano. Então a gente está falando já de um ano excepcional. A gente está falando da venda no final do ano passado de um dos principais jogadores do clube em uma das maiores transações da história do Atlético, que foi a venda do Paulinho para o Palmeiras. E ainda assim a gente teve um aumento significativo na dívida, de 100 milhões de reais. É um valor muito grande para se aumentar a dívida. E aí, é claro que a gente não vai ficar batendo toda semana ou sempre nesse assunto, porque já debatemos lá atrás, quando o Atlético se transformou em SAF, no quão problemática foi essa transação, pelo fato dos mesmos compradores serem os vendedores, e a gente já falou muito a respeito disso aqui. O ponto que a gente precisa debater hoje, porque agora não dá para discutir mais, ou não convém discutir mais a formação da SAF do Atlético, o que a gente precisa debater agora é a situação atual, olhar para o retrato atual e para o que foi falado lá atrás. A informação era que em 2026 o Atlético já teria a sua dívida equalizada. Depois esse número foi para 2028 e agora já não tem mais nem prazo. A dívida, em vez de ser equalizada, ela está aumentando mesmo, repito, num ano de recorde de arrecadação por parte do Atlético. Então isso precisa ficar muito claro e isso precisa ser debatido. Por quê? Ou mentiram lá atrás ou foram absolutamente incompetentes. Não tem outro caminho. Porque a gente está falando de um erro gigantesco. A gente está falando de uma dívida lá atrás que estava projetada para 2025 em 400 milhões de reais e que hoje ela é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. 1 bilhão não é margem de erro. Porque é lógico que quando você vai fazer um planejamento financeiro para um clube desse tamanho, você é surpreendido no caminho com muitas coisas, né? Os donos do Atlético têm falado muito a respeito da questão da taxa de juros, que de fato era esperada terminar o ano em 8, terminou o ano em 12. E isso é significativo, evidentemente. Mas não é só isso que justifica uma diferença de 1 bilhão de reais no planejamento lá de trás para agora. Então, assim, esse assunto precisa ser debatido profundamente, o Atlético precisa encontrar soluções. Eu vejo 3 caminhos possíveis para o Atlético. O primeiro caminho é apertar o cinto. Apertar o cinto. E para isso precisa falar a verdade com o torcedor, que é difícil. Difícil falar a verdade com o torcedor. Mentir às vezes é mais fácil. Mas você precisa chegar para o torcedor e explicar. Olha, a situação financeira é caótica, o clube não tem como pagar a dívida dessa forma, nós vamos ter que reduzir brutalmente o investimento para que o clube consiga pagar a dívida. Vai precisar ter coragem para fazer isso. Primeiro porque o discurso lá atrás era muito diferente, era de contratar um Hulk por ano, e agora vai ter que ser de vender um Hulk por ano. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a recuperação judicial. O Atlético é o único clube que se transformou em SAF com uma dívida gigantesca e que optou por não fazer a recuperação judicial. Porque não interessa aos donos, porque, de certa forma, eles são os credores. Enfim, é uma situação complexa. Então, essa recuperação judicial ela não foi um caminho definido pelo clube, mas seria uma possibilidade para equalizar essa dívida. Ou a terceira, Miranda, é colocar muito dinheiro. Vai ter que aportar bastante dinheiro para conseguir respirar, porque a tendência é essa dívida aumentar. A situação do Galo não está fácil, Grace. Começando aí da terceira, se não forem os próprios investidores que estão lá dentro, quem teria interesse em investir numa empresa que não está conseguindo fechar suas contas? Tem que ser alguém muito apaixonado, que não preocupasse com o retorno financeiro. Aí você vai ter que mover pelo coração algum investidor que quer ajudar o Galo, porque não tem perspectiva de fechar o ano no verde. A perspectiva é que as dívidas aumentem, então não há interesse de um investidor pensando na parte econômica. Vai ser só na parte da paixão, na parte da emoção. Os próprios investidores que estão lá dentro, eles estão preocupados com o dinheiro? Talvez sim, porque a RJ eu acredito que fosse a melhor opção. Por mais que esteja dentro da lei, eu não acho que a RJ é muito legal, principalmente para os credores. Ela é péssima para o credor. Ela é um favorecimento gigantesco para a empresa que está devendo. Ela é ruim para o credor, mas talvez numa situação em que não houvesse, por exemplo, nem margem para pagamento, a RJ pelo menos garante solução. ela pode garantir que você vai receber Exatamente. o seu dinheiro. Né?
O problema é que, como a gente tá no Brasil, às vezes eles usam da RJ Aí é outra história. para fazer, né? Se beneficia da lei, sendo que poderia ter outras soluções melhores. E o Galo não optou por isso. Essa, para mim, é a melhor solução. Porque a solução também de uma austeridade, de diminuir muitos custos, você também, na teoria, tá? Na teoria, você diminui premiação, você diminui visibilidade. Porque seu time, na teoria, vai ganhar menos. Você passa a ter que ser muito mais competente nas decisões. Cara, e é muito difícil de futebol. A gente tá vendo que o dinheiro é completamente proporcional aos diretamente resultados. Ligado aos resultados. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, o próprio Galo, o Cruzeiro a gente vai ver agora. O dinheiro tá ligado ao resultado desportivo. Então, se o Atlético passa de 20, 25 milhões de folha para 10, a possibilidade dele chegar em finais, como ele chegou no passado, diminui muito. E os prêmios que chegaram a 200 milhões quase, eles vão se reduzir a 50. Então é uma conta muito difícil de fazer quando você fala, vou adotar austeridade total, não invisto mais, minha folha vai reduzir pela metade. A chance de você diminuir sua receita também, ela cresce muito, porque o próprio patrocinador que te pagaria 50, ele vai te pagar 30. Pô, se só tem moleque no plantel, meu time não vai estar na vitrine, seu time não vai estar na vitrine, eu te pago menos. Então é uma conta muito difícil de ser feita. Mas, dito tudo isso, a RJ, né, a recuperação judicial, é o mais plausível pensando em Galo, pensando no Atlético a se fazer nesse momento. E aí, Cabidão, situação complicada, né? Não, é difícil porque quando a gente pensa que o Atlético teve superávit e a dívida aumentou, você fala assim, cara, é juros comendo em cima de juros. Rapidinho, e a venda do Paulinho está incluso já nesse balanço, né? Sim. Foi feita no ano passado ainda. O Galo tem 80% do passe. 90 milhões de reais o Bruno Musi falou ontem, que ficou mais ou menos o com 80% significa mais ou menos 90 milhões de reais. Que seria, então, sem a venda do Paulinho, 180 de déficit. Seria 1,5 bilhão de dívida. 90 milhões de déficit passaria para 180 de déficit, mais ou menos, né? Não, a situação do Atlético é de se repensar algumas coisas. Ou traz, como o próprio Iguinho falou, ou traz um investidor, só que aí eu não sei qual que seria a ideia desse investidor investindo no Atlético com o controle de outra pessoa. Eu também não sei como isso aconteceria. A gente vê nesses 2 últimos anos que a gente tem a lei da SAF de fato funcionando no Brasil, o que deixa a SAF muito boa para o investidor é a RJ. A RJ é que deixa atrativa a situação, né? É óbvio, eu tô falando de clubes endividados, tá, gente? Grandes clubes endividados. A partir do momento que você não tem essa RJ, cara, você tem um problema na sua mão. E aí, como resolver? O Grace já falou. Você vai ter que apertar o cinto. Mas apertar o cinto até que ponto? Vai resolver, né? Vai resolver? Cara, é difícil. É uma situação difícil e precisa ser debatida essa questão financeira do Atlético, porque de fato ela é muito grave e ela vai se agravando de novo, né? O Atlético teve a venda do Diamond, teve uma série de fatores, teve a própria criação da SAF, que teve ali um aporte que reduziu parte da dívida e tudo mais, mas se mostrou insuficiente e vai ser insuficiente. Aí você fala, não, vamos colocar aqui 200 milhões. Aí você coloca 200 milhões e ele some, ele desaparece. Então, assim, é de fato preocupante. O Atlético vai precisar encontrar uma solução, e precisa encontrar uma solução de fato e fazer acontecer o quanto antes. Porque o juros está aí, cara. E a expectativa, inclusive, para 2025 é que esses juros aumente. As taxas devem aumentar ao longo de 2025. Então é muito preocupante, porque vai virando uma bola de neve de novo, né? A gente debateu essa questão da bola de neve lá antes do Atlético se transformar em SAF. Aí parece que esse assunto ficou um pouco esquecido. O Atlético teve em 2023 para 2024 uma redução grande da dívida. E aí isso parece que meio que ficou esquecido, mas a situação ainda é caótica e muito complicada e vai precisar encontrar uma solução o Atlético.